Vamos orar. Amém. É um prazer muito grande, creio que um momento muito importante, né? Nós estamos aqui como cristãos e cidadãos, né? Nesse momento, vamos orar, né? Pedir que Deus realmente nos abençoe e que Ele possa usar a igreja nesses dias como instrumento também de mudanças, né? Cooperando para as mudanças do nosso país. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos pela Tua graça, pela Tua presença conosco. Te agradecemos por esse momento em que, como igreja, somos chamados a tomarmos uma posição também para sermos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoarmos a nação. Te agradecemos por esse momento juntos aqui pelo Procurador Deltan e aqueles que estão com ele. Te agradecemos por suas vidas, pela disposição que eles têm tido de serem realmente arautos nesta nação para trazer, Senhor, a moralidade e a justiça. Nós te agradecemos por suas vidas, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção sobre a vida de cada um daqueles que estão empenhados nesta tarefa, Senhor. Nós pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu chamar aqui o pastor Márcio, ele que foi o articulador, o contato para trazer o Dr. Deltan aqui conosco. Obrigado, amigos e visitantes. Antes de mais nada, queremos agradecer a presença de todos aqui. Nós estamos como cidadãos de dois reinos recebendo vocês. Cremos e vivemos na esfera espiritual, mas a fé sem obras é morta. E acho que é um privilégio para nós, como igreja, receber aqui pessoas que na nossa nação estão procurando o bem comum e o bem maior para nós. Estamos recebendo empresários, representantes da esfera política, governamental, do judiciário, colegas do Dr. Deltan, que está vindo aqui, e ele vai apresentar um outro que vai fazer referências. E desde já eu quero pedir a sua atenção para a objetividade e também a simplicidade do assunto, mas é um assunto muito sério, né? Eu tenho tido a oportunidade de já acompanhar o Dr. Deltan, um privilégio, com outros amigos, empresários como eu, e em outras situações, e eu já me engajei nisso. Eu gostaria que você entendesse que o motivo de vocês estarem aqui é porque vocês são multiplicadores de algo que, uma vez que esteja dentro da sua mente e do seu coração, você vai entender pelo que ele vai explicar. Então eu quero recebê-lo aqui com aquele carinho, respeito e a dignidade, como recebemos todos neste lugar. Dr. Deltan, vem aqui, e esse lugar é seu. Bom? Muito obrigado, Márcio, pelo convite, obrigado ao pastor Kelson pelo convite. É uma honra, um privilégio, uma satisfação estar aqui junto a todos vocês. Obrigado. Fiquem à vontade para sentar. Nós hoje vamos conversar sobre um tema que nos incomoda, um tema que assola o nosso país, que traz prejuízos sérios ao nosso país, que sangra a nossa nação, que é o problema da corrupção. Até quando que nós veremos esses escândalos de corrupção como aqueles que nós temos visto? Vocês têm ideia do quanto que é desviado pela corrupção no país? Ou melhor, o que nós poderíamos fazer com todo esse dinheiro, caso não houvesse a corrupção? Nós vamos conversar sobre essas questões. O caso Lava Jato chamou a atenção porque pela primeira vez na história se comprovou a corrupção de montantes bilionários em relação à elite econômica e política do nosso país de modo simultâneo. Eu trabalho hoje como coordenador do caso Lava Jato em Curitiba. Eu sou procurador da República, membro do Ministério Público Federal. E o que é o Ministério Público Federal? De modo muito simples, nós podemos dizer que o Ministério Público está à parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário, no sentido de que aquilo que nós fazemos por nossa convicção. Nós não seguimos ordens de outros poderes. Mesmo dentro do Ministério Público, não existe uma vinculação. O chefe máximo do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República. Ele não pode dizer o que eu devo ou não devo fazer naquele caso do Lava Jato. Essa é uma proteção que existe para a minha função, na verdade é uma proteção para a sociedade. Vocês me deram essa proteção para que nós possamos proteger os interesses da sociedade, para que não existam influências, especialmente em casos rumorosos, em casos em que existe muita influência política e econômica.
qual que é a missão central do Ministério Público? A missão central é servir a sociedade. Nós servimos a sociedade buscando promover educação, saúde, direitos das crianças e adolescentes, das pessoas com necessidades especiais, e na área criminal, buscando punir crimes que violam direitos fundamentais da sociedade, porque a sociedade é a vítima. No caso do Lava Jato, nós acusamos criminalmente, até agora, esses dados que estão no quadro são os dados de um ano da Lava Jato, eu vou mencionar dados atualizados. Nós acusamos criminalmente aproximadamente 150 pessoas já por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nós fizemos mais de 50 pedidos de cooperação para outros países para que eles nos forneçam provas, em geral, documentos e contas bancárias mantidas no exterior em segredo por pessoas que desviaram dinheiro público. Nós fizemos aproximadamente 28 acordos de colaboração premiada. Por que existem acordos de colaboração premiada nesse caso em grande quantidade e não em outros casos? Algumas pessoas difundiram, existe uma guerra de mídia entre acusação e defesa nesse caso, defesas difundiram que os acordos de colaboração decorrem das prisões. Prisões são feitas para alcançar acordos de colaboração. Balela, mais de 80% dos acordos foram feitos com pessoas soltas, que nunca foram presas e que permanecem soltas. O argumento cai por terra. Todos os acordos de colaboração foram feitos como uma iniciativa da defesa e jamais do Ministério Público. E por que nesse caso estão buscando? Porque nesse caso existe uma pressão tal da opinião pública sobre o aparelho estatal que os próprios réus acreditam que o final não vai ser pizza, que o final não vai ser impunidade. Por que o final não vai ser impunidade? Interessa para eles uma solução negociada. Por que não existe isso em outros casos? Porque nós vivemos no país da impunidade dos réus de colarinho branco. Por que é que um réu que consegue impunidade como regra, ele vai reconhecer o seu crime, ele vai devolver o dinheiro desviado e ele vai informar fatos e provas sobre fatos que o Estado muitas vezes nem conhece? Ele vai reconhecer o crime já conhecido pelo Estado, mas ele vai contar outros crimes que eu sequer tinha conhecimento, nós investigadores, e ele ficar sujeito a outras penas. Por que ele vai fazer isso se ele consegue impunidade? Ele não vai fazer. Ele só vai fazer num caso em que tem uma perspectiva de punição. Porque a Lava Jato, como mensalão, é um ponto fora da curva, esses réus estão interessados em buscar essa solução negociada. E nós temos 28 acordos de colaboração. Um dado que chama atenção é o fato de que esses réus que fizeram acordos de colaboração, eles já devolveram voluntariamente para os cofres públicos o valor de R$1,5 bilhão. R$1,5 bilhão retornados, devolvidos por réus que cometeram corrupção. O valor da propina paga é de R$6,2 bilhões. Esse é o valor já reconhecido no âmbito da Petrobras. Vários de nós ainda ligam o caso Lava Jato com a Petrobras, não é verdade? Mas o caso Lava Jato não é mais Petrobras. Ele já investigou, já comprovou a corrupção em relação ao Caixa Econômica Federal, Eletronuclear, Angra 3, e existem investigações em relação ao Ministério do Planejamento, Ministério da Saúde e mais. O esquema que existe não é esquema Petrobras, é esquema de financiamento de partidário, financiamento político partidário, em que dinheiro é desviado para financiar campanhas políticas caríssimas, e não se engane, também para o bolso dos corruptos e dos corruptores. Eles não usam apenas o dinheiro em campanha, mas eles usam para enriquecer ilicitamente às nossas custas. O que nós vemos é um mapeamento de cargos públicos, uma divisão de cargos públicos, para que esses cargos públicos sejam usados para enriquecer os bolsos pessoais e para financiar campanhas eleitorais. É isso que nós vemos hoje na prática. Agora, esse valor de 6,2 bilhões, ele é apenas a ponta do iceberg, em dois sentidos. Ele é a ponta do iceberg porque quem paga a propina, 6,2 bilhões, não paga de graça. As empresas que pagaram para obter benefícios. E esses benefícios vão muito além desses 6,2 bilhões. Dinheiro que saiu do nosso bolso. Além disso, esses 6,2 bilhões representa uma pequena fração do que é desviado anualmente no nosso país com a corrupção. Vocês têm ideia do quanto que é desviado anualmente? A ONU estima esse valor. Ixi, eu perdi aqui o... A ONU estima esse valor em 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. É um valor tão grande que é difícil nós imaginarmos o que nós poderíamos fazer com tanto dinheiro, não é verdade? Eu vou dar uma ideia concreta aqui. Nós poderíamos evitar situações como essa, que são enfrentadas no SUS e nos postos de saúde diariamente, que pessoas buscam hospitais e compram filas e, com sorte, depois de horas, conseguem uma maca para se deitar.
Nós poderíamos multiplicar por 3 tudo que é investido em saúde pelo governo federal. Nós poderíamos também multiplicar por 3 o investimento federal em educação, para evitar situações como essa, descrita nessa charge, em que a criança fala para a mãe: mãe, eu gostaria de aprender a ler e a escrever. E a mãe responde para o filho: lá vem você, meu filho, com as suas manias de grandeza. Nós poderíamos usar esse dinheiro para multiplicar tudo que se investe em segurança pública por 5. Eu não estou falando apenas de investimento federal, mas estadual e municipal. Poderíamos ter uma sociedade 5 vezes mais segura. Nós podemos evitar situações como essas que constrangem e apertam o nosso coração. Situações que eu encontrado em diversas cidades brasileiras em que crianças encontram no lixo o que comer. Nós poderíamos retirar da faixa da miséria, eu não estou falando de pobres, estou falando de pobreza extrema, miséria, miseráveis, os 10 milhões de brasileiros que não têm dinheiro para comprar o que comer. Eu estou falando de comprar uma sobremesa, mas estou falando de comprar a comida que corresponde às calorias básicas necessárias à subsistência humana. E ainda sobraria muito dinheiro. Nós poderíamos ter 10 escolas em cada cidade brasileira construídas com esse dinheiro, por ano. A corrupção não atinge apenas as classes menos favorecidas, mas também as mais abastadas. Nessa charge, o motorista reclama de surpreso de quanto asfalto no meio de tanto buraco. Esse buraco que é gerado através de uma construção de uma estrada em que o agente público participou, foi conivente com a corrupção, não vai ser consertado, porque o agente público não pode cobrar uma solução da empresa, aplicar uma multa, determinar a reconstrução, porque ele ficou com o seu rabo preso. Hoje, esse buraco mata um desconhecido. Amanhã, ele mata um amigo. Depois da manhã ele mata nossos filhos, nossas filhas, meus e seus filhos e filhas. Eu não tenho dúvida de que a corrupção é nossa inimiga e que nós precisamos conhecer melhor esse problema na nossa sociedade. Existem 2 abordagens centrais contra a corrupção. A primeira abordagem trata ela como um problema moral. Corrupção é um problema de falta de ética. É uma perspectiva que é adotada em nível individual. Muitos pastores adotam essa perspectiva em púlpito porque eles estão tratando com indivíduos, a construção de indivíduos. Mas quando nós tratamos de sociedade como um todo, nós não podemos adotar essa perspectiva. Nós temos que ir para uma outra perspectiva. Se fosse essa perspectiva a nossa única salvação, nós teríamos que dizer: não precisamos de medida contra a corrupção, vamos apenas combinar, a partir de hoje, todos os brasileiros vamos nós ser honestos. Mas nós não podemos confiar que todos vão seguir essa diretriz, não é verdade? A segunda perspectiva sobre a corrupção encara isso como um problema social que deve ser tratado com política pública. Ela olha a pessoa que se corrompe como um agente frio que faz um cálculo de custos e benefícios. Quais são os benefícios que eu vou alcançar pelo comportamento corrupto, quais são os custos que eu vou alcançar. E essa pessoa vai fazer essa ponderação e vai adotar a conduta correspondente ao prato dessa balança que pesar mais. E o problema é que hoje o prato dos custos, ele não tem nada. Os custos da corrupção são a probabilidade da punição, que é próxima a 0, e o montante da punição, que é irrisório. Nós vamos tratar um pouco disso. Esse mapa reflete o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. E o que ele faz é mostrar que o Brasil está longe de ser um país honesto. Quanto mais amarelo, mais honesto é o país. O Brasil, no ranking de honestidade, estaria apenas na 69ª posição. Estamos longe de qualquer coisa perto do ideal. Eu vou passar agora um videozinho. Ele passa no próprio slide, se for PowerPoint, tá? Mas tá ótimo assim também. Obrigado. A declaração de ontem do advogado de Fernando Soares de que não se faz obra pública sem pagamento de propina provocou muitas críticas, tanto de cidadãos comuns quanto de autoridades do judiciário. Paralelepípedo. Assim são chamadas estas pedras usadas desde o Brasil colônia para calçar os caminhos. Na maioria das cidades, elas sumiram da paisagem, sepultadas por camadas de asfalto. Essa palavra tão antiga foi despertada dos dicionários ontem pela declaração polêmica feita pelo advogado de um dos principais investigados pela Operação Lava Jato. O defensor, o profissional do direito, procurou justificar a ilegalidade do ato de um empresário pagar para poder trabalhar numa obra pública, fazendo referência aos velhos paralelepípedos. O empresário
empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem obra. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com 4 funcionários. Se ele não fizer acerto, ele não põe um paralelepípedo no chão. O que chama a atenção nessa defesa? Veja que o advogado não está falando que o cliente dele é inocente. Está falando meu cliente deve ser absolvido. Ele está fazendo meu cliente fez, mas fez porque todo mundo no Brasil faz. Porque essa é a regra no Brasil. O pior é que, embora esse advogado tenha sido criticado, isso que ele disse reflete que os estudos nacionais e internacionais falam sobre a corrupção no Brasil. A corrupção endêmica, a corrupção sistemática. Nós não podemos ter memória curta. A corrupção não é um problema de um partido A ou de um partido B. Não é um problema de um governante A ou de um governante B. A corrupção endêmica, lá em 1650, lá no período colonial, Padre Antônio Vieira, num sermão do Boladrão, disse que os governantes portugueses vinham aqui não buscar o nosso bem, mas buscar os nossos bens. A expressão mar de lama, vários de vocês já devem ter ouvido essa expressão. Ela soa, não soa? Essa expressão foi cunhada no governo Getúlio Vargas para fazer referência a escândalos de corrupção, inclusive em relação ao Petrobras. Que ironia. Essa expressão mar de lama foi utilizada ao longo de toda a ditadura e ao longo de todo o período democrático. E nós já cometemos o erro de acreditar que nós curávamos o problema da corrupção através de um governante. Nós elegemos um presidente que seria o caçador dos corruptos, o caçador dos marajás. Nós sabemos que essa história não acabou bem. Eu queria que você investisse agora um minutinho, que você desse um boa tarde para a pessoa do seu lado, se apresentasse e que você conversasse sobre a seguinte questão: a Lava Jato, ela transforma esse cenário? A Lava Jato, ela transforma o nosso país? Haverá um antes e um depois da Lava Jato com todos aqueles números? Um minutinho, por favor, para vocês conversarem sobre isso. A notícia que eu tenho é ruim. A Lava Jato não transforma o nosso país. A Lava Jato, ela trata de um tumor, e lembrem que é um caso em andamento, nós não podemos cantar sucesso nesse caso. O máximo que ela pode conseguir é punir as pessoas que foram responsáveis por esses crimes e recuperar o dinheiro que foi desviado do nosso bolso, nesse caso concreto. Mas o problema é que a corrupção é um câncer e o sistema é cancerígeno. Ao mesmo tempo que nós tratamos de um tumor específico, vários outros tumores estão surgindo. Vocês lembram do Mensalão? Caso emblemático, não foi? Paradigmático. Várias pessoas falavam, esse caso transformará o nosso país. Doce ilusão. Enquanto o Mensalão estava sendo processado, o caso Petrobras estava em pleno vapor e ainda não havia sido descoberto. Se nós queremos, de fato, transformar o nosso país, nós precisamos confiar não em pessoas, mas em instituições
sistemas que funcionem de modo saudável. Nós precisamos alterar aquela equação de custo e benefício para que as pessoas queiram ficar longe da corrupção porque o custo é elevado. Nós precisamos de alterações que tornem o nosso sistema um sistema que funciona bem e que desfavorece a corrupção. Em razão de nós termos percebido que a sociedade colocava sobre o caso Lava Jato uma esperança de transformação tal que nós não somos capazes de entregar, nós começamos a gestar medidas que pudessem trazer sim essa transformação. Gestamos 10 medidas contra a corrupção lá no caso Lava Jato em Curitiba. Essas medidas foram espalhadas para especialistas por todo o país, foram retornadas. A partir daí, elas foram levadas ao Procurador-Geral da República, olhou para elas e disse: gostei, são boas, consultou outros especialistas, abriu uma consulta pública para, por fim, com base na experiência nacional e internacional, em estudos nacionais e internacionais, se fechar esse pacote contra a corrupção. Nós voltaremos a ele adiante. É muito difícil descobrir o crime de corrupção. A corrupção é um crime praticado entre quatro paredes, com acordo de silêncio. Não interessa nem ao corruptor, nem ao corrupto revelar que a corrupção aconteceu. Não só porque eles seriam pegos, pegos e punidos, eventualmente, mas porque eles vão perder os benefícios que eles alcançaram com a corrupção. Quando nós conseguimos descobrir a corrupção, nós não conseguimos comprovar a corrupção. Isso acontece na maior parte dos casos em que se descobre a corrupção. É difícil você comprovar. Por quê? Porque o pagamento da propina, no suborno, se dá não de modo direto e fácil, não é uma transferência bancária, mas se dá por diversos atos que nós chamamos de atos de lavagem de dinheiro, que pegam o dinheiro sujo e buscam dar uma aparência limpa, lavado para esse dinheiro. Quando nós conseguimos descobrir e provar, é muito difícil que o caso não seja anulado na justiça. Existem estudos que mostram que uma mesma irregularidade presente no caso de réu pobre e no caso de réu rico, gera anulação do caso de réu rico, mas não anulação do caso de réu pobre. Quando o caso não é anulado, a punição de réus em colarinho branco demora no Brasil 10, 15, 20 anos. A simples demora nos traz um sentimento de impunidade, mas não é só. Isso faz com que aconteça o que nós chamamos de prescrição, que é o cancelamento do caso penal. Você cancela os crimes, ainda que a pessoa tenha sido condenada, ainda que exista quarta prova, simplesmente porque o caso demorou muito na justiça, porque a justiça está congestionada. E o congestionamento, quem paga pelo congestionamento da justiça é a sociedade, duas vezes. Primeiro, porque suas causas não andam, e segundo, porque os crimes são cancelados e quem é punido não é o corrupto nem o corruptor, mas é a vítima, é a sociedade. Quando o caso não prescreve, nós temos dificuldades diferentes e novas para executar a pena, e quando nós conseguimos finalmente executar alguma pena em algum caso, nós descobrimos que a punição é irrisória, ela é desproporcional em relação ao mal praticado. A punição da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. A pena parte em 2 anos. A pena no Brasil é normalmente fixada de modo próximo à pena mínima. Essa pena dificilmente passará, no caso concreto, de 4 anos. Parece bastante, mas uma pena inferior a 4 anos era executada em regime aberto. O que é isso? No regime aberto, a pessoa deveria dormir na casa do albergado, um estabelecimento construído para isso. Nós não temos dinheiro para a casa do albergado no Brasil, nós temos outras prioridades, saúde e educação. Então a pessoa vai dormir em casa e não tem qualquer fiscalização. Uma pena inferior a 4 anos, ela pode ser substituída por penas restritivas de direitos. O que é isso? Prestação de serviços a uma entidade assistencial e pagamento de cestas básicas. É uma pena irrisória quando comparada com o mal causado pela corrupção. Mas não é só isso. Essa pena já irrisória, ela vai ser extinta e completamente perdoada após cumprida uma pequena fração dela, um quarto dela, por um decreto de indulto natalino. É tão ruim que é difícil acreditar. Eu diria talvez que a situação é tão péssima que tem que melhorar muito para ficar ruim. O problema disso é que impunidade e corrupção caminham de mãos dadas, estão vinculadas. Quem diz isso não é Deltan, mas são as pessoas que mais estudam corrupção no mundo. É Robert Kriegard, a maior autoridade pretérita sobre corrupção, americano. É Rose Subs Ackerman, professora da Universidade de Yale, a melhor universidade americana e a maior autoridade sobre corrupção no mundo hoje. É Michael Sandel, professor de filosofia da Universidade de Harvard, e vários de vocês talvez já leram o livro dele, não leram? O Justice, Justiça. É bem famoso entre os cristãos. É também o Neil Schover e o Andy Rosteller, que cuidam de criminologia de colarinho branco nos Estados Unidos com várias pesquisas embasadas. O que esse povo fala? Esse povo fala que
O corrupto, diferentemente da criminalidade de rua, que é influenciada por vícios e paixões, o corrupto ele decide a corrupção no seu gabinete, faz uma análise racional de custos e benefícios. E o problema no Brasil é que o custo é zero. A probabilidade de punição é muito pequena, quase zero, e o montante da punição é irrisório. Nós não temos hoje uma proteção jurídica contra a corrupção. Nós não temos um mecanismo que desincentive a prática da corrupção no Brasil. Nós temos a experiência de Hong Kong que nos alegra. Hong Kong é um país que tinha corrupção sistemática, endêmica, e hoje ocupa a posição de 17º país mais honesto do mundo. É um caminho pelo qual nós podemos trilhar também. O Brasil está na 69ª posição, muito atrás de Hong Kong. Hong Kong adotou e conseguiu chegar lá através de uma estratégia de 3 pilares. Um desses 3 pilares era exatamente a punição efetiva da corrupção e a punição significativa da corrupção. Um montante de pena adequado e efetivamente aplicado. A título de curiosidade, é registro histórico de que a partir desse momento da implementação de penas em Hong Kong, efetiva e significativa, vários agentes públicos passaram a fugir, voar para fora do país. Às vezes eu fico pensando como seria no Brasil. Talvez faltassem passagens aéreas, né? Ou pergunto. A impunidade alimenta a corrupção. E o que nós podemos fazer como sociedade em relação a esse problema? Mas antes de conversar sobre o que nós podemos fazer, eu devo tratar de uma outra questão. Por que nós vamos priorizar isso? Vocês têm agendas parecidas com essa agenda. São as agendas dos tempos modernos. Nós não temos tempo para fazer tudo aquilo que nós gostaríamos e precisamos fazer, não é verdade? Por que eu vou forçar um espaço na minha agenda? Vou abrir um espaço na minha agenda forçadamente para tratar desse tema. Eu tenho 2 respostas para você. E aliás, eu mostrei essa agenda para alguns pastores e os pastores falaram: doutor, ainda faltam os post-its na minha agenda. Atendendo os pastores. A primeira razão pela qual eu diria que nós precisamos priorizar isso é o fato de que nós vivemos uma janela de oportunidade. Nós nunca vivemos um tempo em que a sociedade estivesse tão sensibilizada pelo problema da corrupção e tão propícia a mudanças. Hoje, as pedras clamam por mudanças. O José Murilo de Carvalho, professor do UERJ, professor visitante de várias universidades americanas, ele fala que a presunção de impunidade, ele está fazendo uma referência ao caso Lava Jato. A presunção de impunidade e a desigualdade perante a lei estão em xeque depois de 126 anos de república. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, nós nunca vivemos um momento como esse. Nós vivemos um momento único na nossa história. Eu não vivi um momento como esse na minha vida e dificilmente vou viver um outro momento como esse se nós não fizermos nada. Se nós queremos parar de reclamar, se nós não queremos ficar reclamando sobre a corrupção pro resto das nossas vidas, esse é o momento de agir. Hoje nós vamos decidir que país nós queremos ter para nós e para os nossos filhos. O Arnaldo Jabor, ele fala que existe um rasgo cultural, cortinas abertas sobre verdades sempre sabidas, mas nunca provadas. Veja que ele não está dizendo que a corrupção nunca existiu nesse nível, que a corrupção aumentou. Não. São coisas que sempre aconteceram, mas que jamais foram provadas antes. E realmente é difícil descobrir e comprovar a corrupção. A segunda razão pela qual eu entendo que nós deveríamos priorizar, ela é retratada nessa imagem. Imagine cada um de vocês com aqueles pequenos peixinhos na parte superior da imagem. Se nós atuarmos de modo desagregado, individual, nós seremos engolidos pelas estruturas de injustiça e pela corrupção. Mas se nós nos organizarmos, se nós atuarmos de modo unido, como órgãos, como sociedade, como igrejas, como sindicatos e associações, nós somos capazes de engolir esse peixão. Eu não tenho nenhuma ilusão de que um órgão público, de que o Ministério Público Federal, ou o Ministério Público, ou o Judiciário, ou quem quer que seja, é capaz de alterar a nossa realidade. Mas eu acredito que nós, sociedade, unidos, nós somos capazes de tomar nas nossas mãos as rédeas da nossa história e mudar o nosso futuro. Assumindo que você concorda comigo que realmente esse é um momento particular da nossa história, que nós devemos aproveitar e que nós devemos forçar um espaço na nossa agenda para abordar esse problema, o que nós, como sociedade, podemos fazer? Nós podemos cobrar mudanças dos nossos parlamentares, mas mais do que isso, nós podemos e devemos propor projetos e nós devemos apoiar projetos que sejam bons contra a corrupção.
Isso nos traz de novo as 10 medidas contra a corrupção que foram sugeridas pelo Ministério Público à sociedade. Eu vou abordar de modo sucinto essas medidas. Qual que é o objetivo dessas medidas? Qual que é o ponto delas? Elas têm 3 eixos centrais. O primeiro eixo é evitar que a corrupção aconteça, prevenção. O segundo eixo é trazer uma punição adequada para o crime de corrupção e nos dar instrumentos para a recuperação satisfatória do dinheiro que foi desviado do nosso bolso. O terceiro eixo é dar um basta na impunidade, porque corrupção e impunidade caminham de mãos dadas. Essas medidas são expressão daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos num país mais justo, com menos impunidade e menos corrupção. Nós acreditamos que esse país é possível e que nós devemos buscá-lo. Aliás, o cristão é aquele que acredita quando ninguém acredita, não é verdade? É aquele que quando bate uma pessoa na tua porta, foi viciada a vida inteira, praticou crimes a vida inteira, você acredita contra todo mundo na possibilidade de restauração daquela vida, não é verdade? O primeiro a assinar essas medidas foi o juiz federal Sérgio Moro e depois todos os delegados do caso Lava Jato e os procuradores da República também assinaram. Hoje, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas estão engajadas na colheita de assinaturas. Já foram colhidas 200.000 assinaturas até o momento, mas ainda nós temos um longo caminho pela frente. Se nós queremos levar essas medidas para o Congresso, para que elas sejam aprovadas, nós precisamos fazer isso como um projeto de iniciativa popular e nós precisamos, como no caso do Ficha Limpa, de 1,5 milhão de assinaturas. Quanto mais assinaturas, maior será o incentivo para que essas medidas se tornem realidade. Vou abordar sucintamente cada uma delas. A primeira delas, ela objetiva tratar da situação que vocês veem nessa charge. Nessa charge vocês veem pessoas levantando bandeiras contra a corrupção, placas contra a corrupção, dizendo fora a corrupção, corrupção, show corrupção. Mas aí uma dessas pessoas, um desses manifestantes, quando vai ser multado, baixa sua plaquinha discretamente, faz de conta que não é com ele e oferece um cafezinho para o guarda para que a multa não doa no seu bolso. Existe uma cultura de intolerância formal contra a corrupção, mas existe uma cultura de tolerância real à corrupção. Isso é retratado em pesquisas do Ibope. Como que Hong Kong alterou essa realidade? Alterou por meio de campanhas de marketing de massa contra a corrupção. Nós propomos a vinculação de verbas de marketing da União, Estados e municípios em campanhas de marketing de massa contra a corrupção. Mas não só isso, nós propomos mais ainda na esfera preventiva. Propomos o treinamento de todos os agentes públicos a cada 5 anos em reações padrão contra a corrupção. A existência de códigos de ética claros por categoria. Para curar corrupção com conscientização e educação, nós propomos projetos e pesquisas em escolas e em universidades. Propomos ainda uma medida simples, que é recomendada internacionalmente, mas não existe como regra no país, que é a fixação de toda a repartição pública que atende cidadãos de um cartaz dizendo são ou não são cobradas taxas naquele local e qual é o seu valor, para que pessoas não sejam cobradas indevidamente. Ainda dentro desse pacote preventivo, que é a medida 1, nós propomos os testes de integridade. Testes de integridade são simulações de situação de corrupção para testar o comportamento de agente público. É aquilo que você faria caso você deixasse sua carteira sobre a mesa para verificar se uma pessoa que vai lá eventualmente trabalhar naquele dia é uma pessoa honesta ou não. Empresas fazem testes de integridade, a ONU e a Transparência Internacional recomendam testes de integridade. Uma rede americana de televisão aplicou um teste de integridade sobre a polícia municipal. Distribuiu em Miami, lá pela década de 60, 31 carteiras contendo dinheiro e identidade do dono, para verificar se a carteira ia voltar para o dono ou não. E ela verificou que 1/3 das carteiras ou não foram devolvidas ou foram devolvidas com dinheiro faltando. 30 anos depois, a ABC News renovou o teste em 2 cidades que aplicam rotineiramente os testes de integridade: Los Angeles e Nova York. Distribuiu 20 carteiras em cada lugar, foram entregues às mãos dos policiais, sem que eu soubesse que era um teste, e todas as carteiras foram devolvidas sem nenhum centavo faltando. Como vocês acham que seria no Brasil? Não adianta nós agirmos como nós sempre agimos e esperarmos que um passe de mágica os resultados sejam diferentes. Nós precisamos de estratégias que possam mudar a cultura. A terceira proposta, dentro dessa medida 1, medida preventiva, ela prevê a possibilidade de proteção da identidade da pessoa que pode e quer contribuir com a apuração da corrupção, mas teme pela sua integridade física ou pela da sua família. Hoje nós não temos nenhuma proteção efetiva para garantir a identidade daquele que reporta uma corrupção tão grave.
A segunda medida, ela traz a possibilidade de punir criminalmente os agentes públicos que enriqueceram ilicitamente com a corrupção. Se você analisar o patrimônio do agente público e observar que o patrimônio é absolutamente discrepante do patrimônio original que aquele servidor tinha e dos salários que ele recebeu ao longo da vida, nós poderemos, como acontece em outros países, punir criminalmente aquela pessoa. Hoje isso não é possível no Brasil. Nós mudamos também aquele cenário em que a pena da corrupção é irrisória. A pena da corrupção de 2 anos, pena mínima, passará a ser de 4 anos. É uma mudança pequena, mas ela é significativa, porque uma pena a partir de 4 anos não é mais executada naquilo que eu chamei de regime aberto. Ela vai para o regime semi-aberto, que é uma colônia penal agrícola. Além disso, a partir de R$80 mil, a corrupção passará a ser considerada crime hediondo, o que impede aqueles decretos anuais de indulto por toda a pena. A pena também passa a variar de acordo com o valor desviado pela corrupção, como existe hoje nos Estados Unidos, como acontece hoje lá. A quarta medida objetiva agilizar os processos penais referentes à corrupção, enquanto a quinta medida objetiva agilizar os processos cíveis referentes à improbidade administrativa, que nada mais é do que uma espécie de desvio funcional. A punição do réu de colarinho branco demora hoje no Brasil 10, 15, 20 anos. Quem é pai aqui vai me entender. Se o meu filho praticar uma travessura e eu virar para o meu filho e falar: filho, você praticou uma travessura, papai não gostou do que você fez, feio, errado, por isso papai vai te colocar de castigo daqui a 12 anos. O que vocês acham que ia acontecer com base na experiência de vocês? É isso que acontece no Brasil hoje. Nós criamos uma cultura de impunidade em que não só meu filho vai se tornar um transgressor profissional, mas ele vai estragar a irmã dele. A sexta medida, ela objetiva corrigir um problema que existe no nosso sistema prescricional. Prescrição é o cancelamento do caso penal pelo decurso do tempo. Objetiva corrigir esse sistema prescricional para mudar o que acontece, a situação que existe, que é retratada no nosso imaginário, como nós pensamos que todos os grandes casos do Brasil acabam em pizza. Essa é a grande razão pela qual os casos do Brasil, nós temos essa impressão de que acabam em pizza, porque existe essa prescrição. A prescrição é o cancelamento do caso pelo simples decurso do tempo. Como nós temos uma justiça abarrotada, que demora, sempre demora, e porque nós temos esse instituto que permite o cancelamento do crime, do caso, pelo decurso do tempo, todos os advogados vão fazer demorar o máximo possível, o advogado de defesa vai fazer isso voluntariamente, para que, independentemente de culpa do réu ter ou não ter praticado o crime, ele se isentar pela prescrição. Eu vou dar um exemplo para vocês concreto. Quantos aqui lembram do caso do Propino Duto? Vocês poderiam levantar a mão, por favor? Propino Duto? Certo. Poucas pessoas. Vamos retornar a 2003. 2003, descobre-se que agentes públicos, funcionários da Receita Estadual do Rio de Janeiro, desviaram mais de 30 milhões de dólares que foram encontrados em contas escondidas na Suíça. Esses servidores foram acusados em 2003, de modo rápido, por corrupção. Os crimes foram praticados lá por 99 e 2000. Aí, em 2003, mesmo no ano da acusação, o juiz de primeira instância condena essas pessoas por corrupção. Rápido, não é? Mas no Brasil nós temos 4 instâncias de julgamento que são facilmente alcançáveis por réus de colarinho branco. Essa foi apenas a primeira. A segunda instância julgou esse caso em 2007. A terceira instância julgou esse caso em dezembro de 2014. E ainda pena em recursos. Em razão da demora, a Suíça, em 2013, ameaçou devolver o dinheiro bloqueado, o meu e teu dinheiro desviado do nosso bolso, para os corruptos, para os réus. Porque o processo, eles não conseguem acreditar que o processo aqui não acaba nunca. Se esse caso demorar na 4ª instância, o mesmo tempo que demorou até agora na 3ª instância, esse caso será concluído em 2021. Ou seja, mais de 20 anos depois dos crimes. E agora a cereja do bolo. Adivinha o que aconteceu com a corrupção? Prescreveu. Eles foram condenados, porque existiam robustas provas, mas é como se não tivesse tido corrupção, porque prescreveu. O problema é que isso não é exceção, isso aqui é a regra. Vocês lembram do desvio de dinheiro do TRT de São Paulo?
caso Lalau, existia uma pessoa envolvida que era no sistema, um empresário. Se ele conseguir enrolar o processo no STF mais 2 anos, 1 a 2 anos, vai prescrever também. Lembra do caso Paulo Maluf? Do qual caso Paulo Maluf, né? Que desviou dinheiro do bolso de vocês, particularmente, aqui. Um desses casos foi o STF e só falta ser declarada a prescrição. Já aconteceu, não tem nada que se possa fazer. É contra esse tipo de situação que vem essas medidas. A 7ª medida, ela objetiva tratar outras brechas da lei pelas quais os criminosos de colarinho branco escapam, que é o sistema de nulidades. Existem pesquisas que mostram que a mesma irregularidade, quando está presente no caso de réu rico e réu pobre, como eu mencionei antes, gera anulação no caso do réu rico e não do réu pobre. A ideia aqui é que o caso criminal só deve ser anulado quando existe uma violação real do direito do réu. O direito fundamental do réu deve ter sido violado. Aí se cancela todo aquele caso penal. Senão, não. Toda atividade humana complexa envolve erros. Advogados erram, promotores erram, juízes erram, engenheiros erram. Mas você não derruba um prédio porque você encontrou um furo no encanamento. Essa é a ideia básica. Você conserta e segue em frente. A 8ª medida, ela prevê a criminalização do Caixa 2 eleitoral. Não é crime ainda, acredite. Prevê a criminalização da lavagem de dinheiro eleitoral e prevê a possibilidade de responsabilizar partidos políticos que se envolvem em corrupção. Isso não se destina a punir situações que foram descobertas na Lava Jato. Não se aplica para trás, só se aplica para frente para evitar que essas situações aconteçam de novo no futuro. A 9ª e a 10ª medida prevê instrumentos para recuperação satisfatória dos valores desviados. Uma das propostas aqui é a ação civil de extinção do domínio. Quando o caso penal é extinto pela prescrição ou o réu morre, você acaba com o processo penal e você não pode mais recuperar o dinheiro desviado através do processo penal. Essa ação civil ela nos permitirá recuperar o dinheiro desviado ainda que a pessoa morra ou o caso prescreva. Então, eu quero saber mais sobre essas medidas. O que eu faço? Digita no Google 10 medidas ou 10 medidas contra a corrupção. Você vai dar direto no site. Lá tem um resumo de 2 páginas, mas eu quero saber mais. Lá tem um sumário executivo de 13 páginas, mas eu quero saber mais ainda. Lá tem os anteprojetos de lei na íntegra com 100 páginas, artigos e justificativas. Uns dias atrás eu sentei para viajar no avião e sentou uma senhorinha do meu lado, virou para mim e falou: "Você é o menino da Lava Jato, não é?" Obrigado pelo menino, ganhei meu mês, né? Eu falei: "Sou." Ela falou para mim: "Ah, meu filho, esse caso não vai dar certo. No Brasil tudo acaba em pizza, eu já vivi muito, nada no Brasil funciona bem. Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar com a injustiça. Eu não compro a tese de quem duvida. Eu não compro a tese cética, a tese de que esse país não tem jeito. Se você compra, então vamos nos ocupar de coisas que antes eram consideradas impossíveis, como transmitir a voz à distância, sem fio, por aparelhos celulares, realizar cirurgias pela internet usando robótica, como os médicos têm feito, ou fotografar todas as ruas do mundo, como o Google Street View está fazendo. O impossível, muitas vezes, é algo que está lá, à espera de ser superado. Mas ainda assim, se você é cético, eu quero te colocar assim em situação. Imagine que você vai ao médico, vai com o teu filho, e o médico vira para você e fala: "Meu senhor, minha senhora, o teu filho tem um câncer terminal. Ele tem 6 meses de vida e não tem nada que você possa fazer. Vá para a tua casa e espere ele morrer." A pergunta que eu faço para você é: você vai para a tua casa e vai ficar sempre esperando ele morrer? Ou você vai fazer tudo o que está ao teu alcance para salvar a vida do teu filho? Existem causas pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado. E o nosso país é uma delas. Vamos dizer que se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, nós somos brasileiros e não vamos desistir do nosso país. Não é verdade? Em 2002 eu estudava para ingressar no Ministério Público e eu não tinha ilusão de que eu seria capaz de transformar o mundo, ou que uma instituição sozinha é capaz de transformar o mundo, mas eu queria dar minha parcela de contribuição. Eu entrei no concurso, 2 anos depois eu ingressei num caso grande, rumoroso, que envolveu, caso Vanessalo, envolveu a lavagem de dinheiro de mais de 25 bilhões de reais.
nós propusemos dezenas de ações criminais. O jornal de maior circulação do estado do Paraná fez uma pesquisa para ver quantos desses casos acabaram com sucesso. Isso foi em 2005, essas acusações foram propostas. Adivinhe quantos das dezenas de ações? Uma. O resto ainda tramita nos escaninhos do judiciário com uma prescrição. Dessa uma, eu acho que é a uma que eu conheço. É uma ação que foi ao tribunal e que os advogados perderam prazo para apelar. E aí, perderam prazo, a ação se encerrou. Senão, provavelmente, ele estaria nos escaninhos do judiciário roubando a prescrição. 2 anos depois, eu atuei num grande caso de corrupção. E eu lembro que eu virei noites trabalhando naquele caso. Eu não sou pago para isso, eu não precisava ter feito isso. Mas várias pessoas, inclusive pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que dariam o seu sangue pelo seu país, que fariam o melhor possível para servir a sociedade e para servir o próximo, seja no sistema de justiça, seja por ações sociais. Aproveitando o exercício do nosso cargo público, nós fazemos o nosso melhor e vários colegas buscam fazer isso, então o seu melhor para servir o nosso país. Eu virei noites, fiquei até 5 horas da manhã para cumprir acusações criminais. Um tempo depois, esse caso foi ao Superior Tribunal de Justiça e foi cancelado, foi anulado por uma irregularidade formal, uma decisão inédita. Embora vários casos semelhantes cheguem lá e cheguem na instância superior, nunca teve uma decisão como essa e jamais se repetiu essa decisão. Pontualmente naquele caso, aqueles réus ricos e influentes, aquele caso foi inteiramente anulado. Várias pessoas, em razão disso, é natural, vão acabar se tornando burocratas de gabinete, porque percebem que o seu muito trabalhar, o seu muito esforço, não redunda em benefício prático à sociedade. É uma questão de custo-benefício. Nós temos um sistema disfuncional, um sistema de justiça criminal que não funciona. Decidindo não desistir, eu resolvi mudar de trincheira e fui estudar em Harvard. Passei 1 ano estudando o sistema norte-americano, que é um sistema mais equilibrado do que o nosso. Voltei para cá e não estava num momento bom para entrar no caso como a Lava Jato. A Lava Jato, nessa época, ela estava começando, era um pepino, tinha apreendido mais de 80 mil documentos, é um caso gigantesco, não era glamouroso, não tinha ainda o esquema Petrobras nela. E eu queria agora brigar na academia, tentar mudar teses jurídicas, tentar alterar o sistema de dentro, através de aulas, de escrever. E eu estava grávido do meu primeiro filho também. Mas eu aceitei entrar nesse caso, porque eu não vou desistir do nosso país. Se você, como eu, não quer desistir, se você acredita que o Brasil pode e deve ser um país mais justo, se você quer se unir a nós com esse objetivo, nós convidamos cada um de vocês a abrir espaço na agenda de vocês e a investir tempo para colher assinaturas. Nós precisamos aqui de 1,5 milhão de assinaturas, estamos longe desse alvo ainda. A Ficha Limpa demorou 3 anos para colher essas assinaturas, nós queremos colher em menos tempo, mas nós precisamos do engajamento de cada um de nós. E para colher cartas de apoio, igrejas, associações, entidades de bairro, consultórios médicos, nós temos o apoio de mais de 300 entidades que estão apoiando essas medidas. Existe um apoio maciço a elas, mas nem sempre o apoio reflete em colheita de assinaturas. Porque muitas entidades elas apoiam conselhos regionais de profissão, mas elas não estão lá colhendo assinaturas em parques, não é verdade? Ontem eu recebi de um grupo de voluntários 30 mil assinaturas. Esse grupo de voluntários foi o grupo de voluntários que mais colheu assinaturas até agora. Nós temos um pouco mais de 200 mil assinaturas até agora. E eles passaram o método que eles empregaram para colher assinaturas. Eles foram a parques, a locais bastante movimentados, foram com 5 pranchetas cada um, com as fichas de colheita de assinaturas, e abordavam as pessoas e falavam: você pode me dar a sua assinatura para um projeto contra a corrupção no Brasil? E a resposta automática de todo mundo é sim. Todos nós queremos nos livrar desse problema social. Nós temos pessoas que ouviram uma palestra como essa, que vieram falar comigo depois e falaram: eu queria mudar do país. Veio um empresário multimilionário no setor de transportes e falou que, embora ele quisesse se mudar do país, ele desistiu durante a palestra, ele ligou para o irmão dele, que é sócio, e falou: a partir de hoje você vai cuidar da empresa e eu vou cuidar disso aqui. Vou viver para a aprovação dessas medidas. Ele está viajando hoje o país, fazendo palestras como essa. Essa palestra, inclusive, está disponível para você, caso você queira fazê-la, ou uma versão parecida com essa. E ele está colhendo assinaturas. O que nós mais precisamos hoje são pessoas que se dispõem a ser voluntários e colher assinaturas.
nós temos marcos temporais, momentos específicos de entregas dessas assinaturas. Um aconteceu agora na semana de 7 de setembro e o outro vai ser dia 22 de outubro. Procuradores da República daqui de Campinas, o doutor Aura, a doutora Elaine, estarão recebendo essas assinaturas, estarão felizes para colaborar com vocês com o que for necessário, tirar dúvidas, fazer palestras e apoiá-los naquilo que vocês entenderem necessário e contribuir com aquilo que possa ser produtivo nesse sentido. Se você é um pastor e você gostaria de engajar a tua igreja nisso, se você é um líder e gostaria de engajar um grupo nisso, nós convidamos vocês especialmente para uma ação diferente. A Elaine vai estar aqui, você pode levantar, por favor? Áureo, Elaine, pode levantar? São colegas aqui de Campinas, procuradores da República de Campinas, que estão engajados nessa articulação desse projeto contra a corrupção. A doutora Elaine vai estar fazendo uma palestra como essa aqui, mas mais do que isso, um treinamento para líderes e para voluntários que você pode indicar no dia 26 de setembro, é um sábado, para poder receber pessoas que estão trabalhando durante o dia de semana, será das 9 ao meio-dia. O desafio que eu tenho para vocês aqui hoje é que vocês indiquem pessoas que possam ir lá e ser treinadas, terá um brainstorming em grupos de como colher assinaturas para que nós possamos multiplicar essa ideia. A título de curiosidade, quantas pessoas aqui gostaram dessa ideia e se comprometem a colher pelo menos 10 assinaturas? Poderia levantar a mão, por favor? Certo? Quantas pessoas se comprometem a colher 50 assinaturas? 100 assinaturas, quantas pessoas? Bacana, muito obrigado. Esse grupo de voluntários, para ter uma referência, em 2 ou 4 pessoas, não lembro se eram 2 ou 4 pessoas, num parque, em 4 horas, colheram 800 assinaturas. É o recorde, eu nunca vi nada parecido, mas elas fizeram através daquela estratégia. Existe um movimento em Curitiba, que é um movimento social, é o MUD. Ele está no Facebook. Se você usa Facebook, entra lá e digita MUD.chega. Ele publica diariamente fotos de ações de colheita de assinaturas que estão acontecendo por todo o país. Eu queria encerrar com um videozinho. Poderiam passar, por favor? Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, mas não basta sonhar. Se nós não queremos ficar o resto das nossas vidas reclamando por esse problema, nós precisamos agir, nós precisamos plantar, e a hora de plantar é agora. Eu queria encerrar com a mensagem central, que é: vamos juntos construir um país melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bom estarmos aqui e quero chamar o Dr. Áureo, o Dr. Elaine aqui na frente. O Dr. Áureo vai dar uma pequena palavra e ele já vai anunciar o local do treinamento. É importante que quando a gente se vê desafiado, e desafios nós temos todos os dias, mas quando nós nos vemos desafiados, a gente possa imediatamente responder com uma ação. Pensar, já tivemos tempo aqui durante essa quase 1 hora. Mas nós já temos um local para treinamento e nós vamos anunciar. Pode anunciar.
Então, no dia 26, o treinamento vai ser aqui mesmo, na igreja, e eu desafio vocês a ligarem para 5 pessoas, para a gente multiplicar esse número que tem aqui hoje, para estar presente, para a gente fazer uma troca de ideias sobre como nós podemos colher as assinaturas para essas 10 medidas, ok? Então, dia 26, às 9 horas, a gente se encontra aqui, junto com mais 5 pessoas. Muito obrigada. Você pode sentar um minutinho. Eu vou pedir a sua complacência, doutor Deltan. Eu estava vendo a hora aqui em que a voz dele ia desaparecer, né? Pegou uma gripe, já falou de manhã lá na PUC, tem uma caminhada longa, né? Estamos sabendo o que ele faz. Mas, se você desejar vir, bater uma foto, dar um abraço, nós vamos escolher algumas fotos, vamos escolher alguns depoimentos. Nós temos aqui a presença de empresários. Quero destacar a embaixadora da Grã-Bretanha, que está aqui. Depois eu vou bater uma foto com ela. Temos leitores da FATEC. Eu vou esquecer de todo mundo, mas você vai estar lá no site. Nós queremos bater uma foto sua, porque é muito importante que isso tenha um rosto de cidadãos, pessoas de todas as instâncias. Uma dona de casa, um estudante, um político, um professor, um pastor evangélico, um médico. Minha filha gostaria de estar aqui agora, mas ela está lá como médica na Unicamp, treinando os alunos dela lá. E várias pessoas não estão aqui neste horário, mas estão assistindo pela transmissão, esse milagre da ubiquidade, né? Estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, através da internet. Mas esta ação depende de cada um de nós. Então, eu quero agradecer muito a vocês e gostaria de pedir permissão ao Dr. Deltan e aos procuradores, porque são eles os que estão promovendo esta ação. E eu queria convidar o meu pastor, o pastor Kelson, a orar por todas as autoridades do nosso país. Queria pedir essa permissão. Queremos orar por todas as autoridades do nosso país. Nós não temos uma escolha entre uma pessoa, um partido, uma ideologia. A nossa escolha é entre nós e o nosso país, ou o que se está dando por aí. Eu tenho uma netinha, sou vovô, né? Eu estou engajado nisso muito mais por ela do que por mim. Então, quero que você pense sobre isso. As nossas autoridades são aquelas pessoas que elas estão imbuídas de uma responsabilidade. Elas estão lá por um poder delegado por todos nós. E nós, como cristãos, nós temos que orar por elas. É o que o apóstolo Paulo diz. Não vai aqui nenhuma simpatia ou antipatia particular, mas vai por aquilo que nós, como cristãos, agradecemos pelo privilégio de o Ministério Público ter aceito estar neste lugar, mas que foi aberto em palestra pública. Por isso pedimos permissão para orarmos, porque faz parte da nossa vida como cristão, abençoar as autoridades. Pastor Kelson, então, vai encerrar orando por todas as nossas autoridades. Amém. Vamos ficar em pé então mais uma vez. Vamos orar. Eu creio que quando veio esse desafio, e eu percebi que a coisa não era política, era a favor da nossa nação. E é por isso que eu falei, não, a igreja está totalmente aberta a isso. Nós estamos nisso, fechamos com isso e cremos que nós vamos estar plantando. O menino plantou um carrinho, né? Nós estamos plantando uma semente aqui. E nós vamos colher muitos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, para a futura geração e quem sabe no nosso tempo, né? Na nossa idade, não sei se dá tempo, mas vai acontecer em nome de Jesus, a gente crê nisso. Vamos orar então. Quero orar pelo Dr. Deltan, todos aqueles que estão empenhados e pelo despertamento da igreja, irmãos. O papel da igreja de levantar a bandeira em favor da nação. Não estamos contra as pessoas, nós somos a favor da verdade e da punição do erro, efetivo do erro. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa tarde tão especial. Cremos que em cada lugar o Dr. Deltan está indo, está vendo uma marca do Senhor ali, e cremos, ó Deus, ele também como filho do Senhor, ó Deus, ele está ali imprimindo na nossa nação, ó Deus, uma semente abençoada.
Pai, nós vemos na história da humanidade, todas as vezes que a tua igreja se levanta em favor de um lugar, o Senhor estende a mão, o Senhor abençoa, mas o Senhor também usa pessoas. Ó Deus, isso não é feito de algo misterioso, é feito de algo prático, no dia a dia, pessoa a pessoa, assinatura a assinatura, e nós veremos a nossa nação abençoada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos aqui no final desta palestra que o Senhor é o Senhor da nossa nação. E, ó Deus, e nós consagramos a nossa nação ao Senhor e abençoamos a tua igreja para que, ó Deus, ela se una em torno desse projeto. Deus, esqueça as diferenças e se una em torno, ó Deus, de ver a nossa nação abençoada, em nome de Jesus, e, ó Deus, e a corrupção sendo exterminada, expurgada dessa nação. Ó Deus, declaramos essas leis sendo implementadas e o teu nome sendo glorificado neste lugar. Proteja todos aqueles, ó Deus, investidos de autoridades maiores, ó Deus, de todo mal, guarda-os, libera anjos, proteja os teus filhos e filhas, em nome de Jesus, contra toda e qualquer retaliação. E nós declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, obrigado. Deus abençoe você em todo lugar que você for, em nome de Jesus.